E se eu te dissesse que os sinais mais óbvios do fim dos tempos estão acontecendo bem diante dos nossos olhos, mas a maioria das pessoas está ocupada demais para perceber? Enquanto você assiste a este vídeo, profecias milenares podem estar se cumprindo em tempo real. A questão não é mais se o anticristo virá, mas se ele já está aqui. Seja muito bem-vindo. Meu nome é o Enviado de Deus. E hoje vamos mergulhar em um dos temas mais controversos e ao mesmo tempo mais importantes da escatologia cristã. Não estou aqui para criar pânico ou sensacionalismo barato. Estou aqui porque acredito que temos a responsabilidade de entender os tempos em que vivemos. Nos últimos 5 anos, as buscas sobre o anticristo aumentaram mais de 300% no Google. As pessoas sentem que algo está diferente, que estamos em uma encruzilhada histórica única, mas poucos conseguem conectar os pontos. Neste vídeo, vou te mostrar 5 categorias de sinais que a Bíblia predisse sobre a chegada do anticristo. E vou te provar, com fatos verificáveis, como cada um deles está se manifestando agora, no século XXI. Não vou te pedir para acreditar cegamente. Vou te dar evidências, você tira suas próprias conclusões. Mas antes de começarmos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar por que tantas profecias bíblicas que pareciam impossíveis há 100 anos, hoje fazem perfeito sentido? A Bíblia descreve o anticristo em diversos livros: Daniel, Tessalonicenses, Apocalipse e João. Ele é descrito como um líder carismático que surgirá nos últimos dias, prometendo paz, mas trazendo destruição. Alguém que enganará multidões, controlará a economia global e perseguirá aqueles que se recusam a segui-lo. O apóstolo João nos alertou: filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouviram que vem o anticristo, já muitos anticristos se levantaram. 1 João 2,18. Perceba, João diz, já muitos anticristos se levantaram no tempo dele. Imagine agora, 2000 anos depois. Vamos começar com o sinal que mais chama a atenção: a tecnologia. Apocalipse 13, 16, 17 diz que o anticristo fará que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Durante 2000 anos, as pessoas olhavam para essa profecia e pensavam: como isso seria possível? Como controlar todas as transações comerciais do mundo? Mas aí chegou 2024, 2025. Na Suécia, milhares de pessoas já implantaram microchips nas mãos para pagar contas, abrir portas, acessar transportes públicos. Na China, o sistema de crédito social já monitora e controla o comportamento de 1,4 bilhão de pessoas. Quem desobedece é impedido de comprar passagens de trem, matricular filhos em escolas particulares, conseguir empregos. Mas não para por aí. A tecnologia de reconhecimento facial já identifica você em meio a multidões. Seu celular sabe onde você está a cada segundo. Suas conversas são monitoradas por assistentes virtuais. Suas compras, seus gostos, suas opiniões políticas, tudo está em um banco de dados. O projeto I-2020, apoiado pela ONU e por gigantes da tecnologia, propõe uma identidade digital global para cada ser humano no planeta. Parece conveniente, não é? Uma única identidade para tudo: saúde, finanças, viagens, trabalho. Mas aqui está a questão perturbadora. O que acontece quando essa identidade é negada a você? Quando você não pode mais comprar ou vender porque seu acesso foi revogado. Apocalipse 13 também fala sobre uma imagem da besta que seria animada e falaria. Imagine você explicar isso para alguém em 1950. Uma imagem que ganha vida e fala. Impossível, certo? Hoje temos hologramas, deepfakes tão realistas que você não consegue distinguir do real. Avatares de IA que conversam como humanos. Recentemente, viram pessoas conversando com Einstein, com celebridades mortas, tudo gerado por computador.
A tecnologia para criar uma imagem que fala e engana as nações não só existe, ela está no seu celular e está ficando mais convincente a cada dia. Então me diga, ainda parece ficção científica? Ou estamos vendo as peças se encaixando? Segundo sinal, a movimentação em direção a um governo global unificado. Daniel 7 profetizou sobre um reino final que seria diferente de todos os outros, um reino que devoraria toda a terra, um poder mundial absoluto. Olhe ao redor, nunca na história da humanidade tivemos tantas organizações supranacionais com poder real sobre países soberanos. A União Europeia já funciona como um superestado. O Fórum Econômico Mundial reúne os líderes mais poderosos do planeta para discutir a grande reinicialização, Great Reset. Eles não escondem mais. Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, escreveu um livro literalmente chamado Covid-19, The Great Reset, falando sobre uma nova ordem mundial. Líderes políticos falam abertamente sobre governança global, cidadania mundial, soluções globais para problemas globais. A pandemia de 2020 foi um teste beta perfeito. Mostrou como é possível coordenar políticas globais simultaneamente em centenas de países. Lockdowns sincronizados, passaportes de vacinação digitais, controle de movimento de massas, funcionou como um ensaio. Terceiro sinal. A Bíblia previu que nos últimos dias haveria uma inversão moral completa. 2 Timóteo 3:1-5 descreve assim: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Você consegue olhar para a cultura atual e não ver essa descrição se manifestando? Vivemos em uma era onde o certo é chamado de errado e o errado é celebrado, onde a verdade objetiva é considerada opressiva, onde questionar a narrativa oficial te torna um pária social. Isaías 5:20 já havia profetizado: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Não estou aqui para julgar indivíduos, cada um presta contas a Deus. Mas é inegável que existe um movimento cultural massivo redefinindo moralidade, família, identidade, verdade, tudo. E enquanto isso acontece, cristãos estão sendo perseguidos em níveis recordes. Segundo a Portas Abertas, mais de 360 milhões de cristãos enfrentam perseguição alta ou extrema em 2024. Isso é 1 em cada 7 cristãos no mundo. Mas não é só em países distantes. No Ocidente, há uma crescente hostilidade contra valores cristãos tradicionais. Igrejas sendo fechadas, pastores sendo presos por pregarem a Bíblia, cristãos perdendo empregos por suas crenças. Jesus disse que seríamos odiados por causa do seu nome. Paulo disse que viria uma grande apostasia antes do anticristo se revelar. Estamos vendo o palco sendo montado, a sociedade sendo condicionada a rejeitar Deus e abraçar qualquer alternativa, menos a verdade bíblica. Quarto sinal, o controle econômico total. Lembra da profecia sobre não poder comprar nem vender sem a marca? Vamos conectar mais pontos. O dinheiro físico está morrendo. Suécia, Dinamarca, Noruega já são quase 100% cashless, sem dinheiro em espécie. Bancos centrais de mais de 100 países estão desenvolvendo CBDCs, moedas digitais de bancos centrais. Isso não é teoria da conspiração. Está nos sites oficiais dos bancos centrais. Qual é a diferença entre dinheiro digital, que já usamos, e CBDCs? Controle total. Com CBDCs, o governo pode ver cada centavo que você gasta, bloquear suas transações em tempo real, colocar data de validade no seu dinheiro para forçar consumo, vincular seu dinheiro ao seu comportamento social. Na China, isso já está acontecendo com o Yuan digital. Não é futuro distópico, é presente e está vindo para o Ocidente. O Federal Reserve e o Banco Central Europeu já estão testando.
O Brasil lançou o Drex em projeto piloto. Agora pensa comigo. Se alguém controla todo o sistema financeiro digital, essa pessoa pode literalmente impedir você de comprar ou vender. Sem violência, sem drama. Só desliga seu acesso e você vira um não cidadão. Quinto e mais crucial, o engano espiritual. Jesus disse em Mateus 24:24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Repara, Jesus disse que o engano seria tão convincente que até os eleitos poderiam ser enganados. Estamos falando de milagres falsos, sinais sobrenaturais, experiências espirituais intensas, mas vindas de fonte errada. Hoje, temos igrejas pregando o evangelho da prosperidade, onde Jesus é tratado como o gênio da lâmpada. Movimentos que misturam cristianismo com misticismo oriental, cristais, lei da atração. Pastores com jatinhos particulares, enquanto Jesus disse: as raposas têm tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nem Tessalonicenses 2:3. É claro, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A apostasia, o abandono massivo da fé, é pré-requisito para a revelação do anticristo. E olha só, na Europa, igrejas históricas estão sendo vendidas e transformadas em bares, museus, mesquitas. Nos Isetu, a cada ano milhões se declaram sem religião. Jovens criados em igrejas estão abandonando a fé em números alarmantes. Mas aqui está o paradoxo. Ao mesmo tempo, há uma fome espiritual enorme. As pessoas estão rejeitando o cristianismo tradicional, mas correndo para a astrologia, tarô, cristais, ayahuasca, retiros espirituais. Elas querem espiritualidade. Só não querem Jesus. Não querem verdade absoluta. Querem minha verdade. Isso cria o vácuo perfeito para alguém aparecer, oferecendo unidade espiritual global. Todos os caminhos levam a Deus. Paz mundial através de nova consciência. Soa bonito, não? Mas é exatamente o que o anticristo oferecerá. Agora, aqui está o que torna esse momento único na história. Nunca antes todos esses sinais convergiram simultaneamente. Você poderia pegar qualquer século passado e encontrar guerras? Sim. Fome? Sim. Terremotos? Sim. Perseguição? Sim. Mas nunca você teve tecnologia para controlar toda a transação comercial global, governança global coordenada, capacidade de vigilância total de 8 bilhões de pessoas, crise moral global sincronizada. Israel de volta à sua terra desde 1948. Evangelho pregado em todo o mundo via internet. Jerusalém como centro de conflito geopolítico. Apostasia massiva nas igrejas. É como se todas as peças do quebra-cabeça profético estivessem finalmente sobre a mesa e alguém começasse a encaixá-las. Uma geração atrás, 2/3 dessa lista eram impossíveis. Hoje, são realidade cotidiana. Daniel 12:4 diz: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. O conhecimento se multiplica. Olha só, levou a humanidade toda a sua história até 1900 para dobrar o conhecimento humano. Depois, dobrou a cada 25 anos. Agora dobra a cada 12 meses. E com IA vai dobrar a cada dia. Se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando: ok, entendi os sinais. E agora? Devo entrar em pânico? Construir um bunker? Estocar comida? Não. Jesus disse em Lucas 21:28: Ora, ao começarem a acontecer estas coisas, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Exultar. Não entrar em desespero, exultar. Por quê? Porque para quem está em Cristo, esses sinais não são motivo de medo. São sinais de que Ele está voltando, de que a injustiça não terá a última palavra, de que o mal não vencerá, de que tudo que Deus prometeu se cumprirá. Mas aqui está a parte séria.
Você precisa ter certeza do seu relacionamento com Jesus. Não estou falando de religião, de denominação, de ritual. Estou falando de conhecê-lo pessoalmente, de ter seus pecados perdoados pelo sangue dele, de nascer de novo. Se o anticristo está próximo, o arrebatamento está mais próximo ainda. Jesus virá buscar sua igreja antes da grande tribulação. Esse é o conforto que Paulo nos dá em 1 Tessalonicenses. Mas aqui está a pergunta que não quer calar. Quando ele vier, você vai junto? Mateus 7:21 é assustador. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Muita gente que se diz cristã vai ouvir Jesus dizer, nunca vos conheci. Isso deveria nos deixar em vigilância constante. Então, o que fazer? 3 coisas práticas. Primeiro, examine-se. 2 Coríntios 13:5. Examine-se a si mesmo se está na fé. Você tem um relacionamento real com Jesus ou apenas tradição religiosa? Você o conhece ou apenas conhece sobre ele? Segundo, viva em santidade. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não dá para viver como o mundo e esperar estar pronto para o arrebatamento. Terceiro, seja testemunha. Estamos na reta final. Quantas pessoas ao seu redor ainda não conhecem Jesus? Você pode ser o último alerta que elas recebem antes que seja tarde demais. O anticristo pode estar se preparando nos bastidores? Todos os sinais apontam que sim. Mas sabe o que é mais importante do que identificar o anticristo? Certificar-se de que você conhece o Cristo verdadeiro. Romanos 10:13 promete: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, todo aquele. Isso inclui você. Não importa seu passado, seus erros, seus pecados, Jesus morreu por você e ele está voltando. Então deixa eu te fazer a pergunta mais importante do universo. Se Jesus voltasse agora, neste exato segundo, você estaria pronto? Pensa nisso. Se este vídeo tocou você de alguma forma, deixa um like, compartilha com quem precisa ouvir e se inscreve no canal. Mas principalmente, busque a Jesus enquanto ainda há tempo. Maranata, o Senhor vem. Até a próxima.